Irmãos, tendo como fundo musical Elton John, Jesus, nos últimos 2 capítulos que estudamos, nós podemos ali perceber a importância da literatura apocalíptica. Em primeiro lugar, ler esse gênero, ele está mais para assistir a um filme do que para ouvir uma história ser contada. Em segundo, o gênero ele faz uso de símbolos para comunicar verdades divinas, como todos nós aqui percebemos. Em Daniel capítulo 7, como eu li no domingo retrasado, capítulo, do verso 1 ao verso 14, o anjo ele explicou que os 4 animais não eram animais literais, mas literários. Portanto, precisamos interpretá-los em sentido figurado. Um dos grandes desafios de ler os capítulos apocalípticos de Daniel está em interpretar de forma adequada e correta os muitos tipos de símbolos utilizados. E grande parte de nossa confusão e da nossa ênfase equivocada quanto ao que é importante, a gente pode atribuir a nossa má interpretação dos sinais presentes nesse tipo de literatura. A saber, porque muitas das vezes, convenhamos, nós sentimos um certo receio ou medo que é totalmente tolo de lermos livros como Daniel, como o próprio Apocalipse. Não deveríamos ter esse receio, medo, por favor. A lenda arturiana da Batalha de Camlan mostra os efeitos desastrosos que surgem quando alguém interpreta esses sinais de maneira incorreta. De um lado do campo de batalha estavam os galantes soldados de Arthur. Do outro, aqueles que seguiam Mordred. A batalha parecia iminente. Arthur, no entanto, decidiu cavalgar ao encontro de Mordred, seu parente e também inimigo. O seu intuito era impedir a guerra, não haver guerra. Antes de se dirigir ao campo, Arthur disse a Sir Gawain que permanecesse escondido na floresta com uma simples diretiva, uma simples ordem. Se as espadas dos inimigos de Arthur continuassem embainhadas, Arthur teria conseguido o que queria. Mas se uma espada fosse desembainhada, ele teria malogrado. E graças à astúcia de Arthur, ele conseguiu obter a paz. Porém, no entanto, antes de Arthur dar meia volta com seu cavalo para retornar, uma cobra passou rastejando e um soldado inimigo desembainhou a espada para matá-la. Gawain, ainda oculto na floresta distante, viu o reflexo da espada e, levado pelo engano, arremeteu com o restante do despojado exército de Arthur rumo à batalha sangrenta na qual Arthur morreu. Essas consequências, gente bonita e fofa de Deus, que são indesejadas, de ler os sinais de modo errado. Por lermos de forma errônea, é que ficamos equivocados, por acharmos que eu tive uma impressão, eu achei, eu pensei isso, eu sonhei isso. A gente acaba sendo equivocado, nos deixando levar pelo equívoco. Gente bonita e fofa de Deus, podemos criar uma situação caótica quando interpretamos de maneira errada, incorreta, os muitos símbolos usados nesse gênero. E na maioria das vezes, quando fazemos, também levamos outras pessoas rumo ao desastre. Se eu não tiver cuidado na exposição da palavra de Deus, eu posso levar os irmãos a cometer heresias, não é verdade? Se vocês estiverem atentos, vocês vão... Não, mas peraí, pastor Léo, isso aqui que o senhor falou está errado. Não é assim, não. Não é verdade também? Vocês podem dizer, não. Está errado. Né? A gente precisa estar atento
a não fazer o uso desastroso, errado, errôneo dos símbolos da palavra. Precisamos ter o cuidado de ler bem. Eu sempre falo isso muito com o DDD, a gente precisa cada vez mais saber interpretar texto. Eu não sei se vocês se recordam, houve um caso, eu lembro que eu vi isso com o DD, lá no norte, de um pastor que estava, não sei nem se eu posso chamá-lo de pastor, de um pseudo-pastor que estava abusando sexualmente de meninas, porque ele leu uma passagem na palavra, na Bíblia, que dizia isso. E o repórter entrevistando ele falou, mas, senhor, tem uma vírgula aqui. Por causa de uma vírgula. Não acredito que isso tenha dado aquele safado essa interpretação. Quando a pessoa quer agir por má fé, infelizmente, o demônio o faz fazer e não se arrepender, é muito triste. E aí ele olhou, leu, é verdade. Puxa, eu estava equivocado. Como assim? Como assim? Vocês podem dar um Google lá, vocês vão encontrar essa matéria. Com o verso 15, como eu acabei de ler, parece que as visões da noite, elas são interrompidas por um pouco tempo, né? Cessou o fluxo incessante das imagens anteriores, incluindo múltiplos animais emergindo do grande mar, o ancião de dias assentado no trono flamejante e o Filho do Homem vindo para receber um reino eterno. É como se de repente Daniel tivesse acordado, como alguém que desperta à noite depois de um sonho aterrorizante, no que se pode ser descrito como um estado de semiconsciência. Ele, Daniel, no entanto, está alerta o bastante para comunicar que as visões que ele teve enquanto estava deitado na cama o deixaram ansioso e alarmado. No livro de Daniel, essa é uma resposta comum entre aqueles que recebem uma visão apocalíptica. Mas, no entanto, no verso 16, de súbito, encontramos Daniel de volta à visão, aproximando-se de um dos que estavam ali, isso é, de alguém que estava com ele no sonho. É comum na literatura apocalíptica a figura do intermediário angelical, aquele que fornece uma interpretação para o profeta que está recebendo a visão. E isso vamos ler lá no capítulo 8, 9, 10 de Daniel. Semana que vem, assim permitindo o Senhor, o André vai nos levar a essa história. Mas o que Daniel quer é que alguém me revele a interpretação das coisas, conforme o verso 16. Até essa altura do livro, foi Daniel quem explicou os sonhos dos outros, mas agora surge a mudança. E isso confirma que as visões dos capítulos 7 a 12, elas são destinadas ao povo de Deus. Quando Deus tinha algo para dizer ao mundo, era Daniel quem estava pronto a pregar. Agora, porém, contudo, até o final do livro de Daniel, como vamos estudar, é ele, Daniel, e o povo de Deus é quem aguarda. Agora Daniel vai ouvir, junto com o povo de Deus, junto com a igreja, assentado nos bancos, que o mensageiro de Deus pregue para eles. Essa é uma visão endereçada à igreja. O que se segue, irmãos, é a palavra pregada pelo mensageiro angelical. Em primeiro lugar, de forma terminante, o anjo ele instrui Daniel a interpretar os 4 animais em sentido figurado. Eles são 4 reis que saíram da terra, conforme o verso 17. Em segundo lugar, e com a intenção de acalmar seus temores, ele quer que Daniel saiba que os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para sempre, para todo o sempre, conforme o verso 18. No Novo Testamento, o termo santos
se refere, faz menção àqueles que acreditam em Jesus. São esses os que receberão o reino. O pressuposto para os versos 17 e 18, irmãos, é que, tomados em conjunto, eles suscitem encorajamento. O anjo pretende aliviar os medos de Daniel. Os anjos pretendem aliviar os medos de Daniel. Quando eu penso em Daniel, eu penso num jovem destemido, né, André? Um jovem audacioso, corajoso, sabe? Que fala o que tem que falar sem medo. Mas o que vemos agora, estamos de frente a um Daniel que está com certo medo, que está ansioso. Irmãos, até os grandes profetas sentem medo. Até os grandes profetas precisam receber do Senhor. Então, se está com medo, volte-se ao Senhor. Senhor, eu estou com medo. E seja sincero, eu estou com medo. O Senhor vai aliviar os nossos medos. Eu que o diga. Enquanto Ele o faz, à medida que lemos, também devemos encontrar conforto. A interpretação das visões se resume a isso, irmãos. Embora os reis iníquos e arrogantes continuem a se suceder uns aos outros no palco do mundo, não fiquem ansiosos e alarmados. Deus fará com que seu povo receba o seu reino eterno. É lindo ouvir isso, né? Mas imagina, tá o pau quebrando, tudo caindo do nosso lado. E vem assim um profeta do Senhor, um mensageiro de Deus: eis que vos digo, fiquem tranquilos.